E eu acho que um ponto que os responsáveis, adultos, pais, né, devem se questionar é se a criança consegue compreender a morte, porque, assim, para a gente que já é adulto, né, é muito difícil. Quando a gente para, às vezes, para pensar na morte, a gente fica triste, assim, porque é uma coisa sem explicação, né? Mas e as crianças, assim, como é que elas veem isso? É claro que isso vai depender de uma série de fatores, né? Obviamente, a compreensão da criança vai ser bem diferente da adulta, assim como a forma de manifestá-la vai ser diferente. E isso vai depender de uma série de fatores, como o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento cognitivo ou até mesmo a faixa etária. Então, o que a gente trouxe aqui, né, foi os diferentes entendimentos de acordo com cada faixa etária. Por exemplo, a criança até os 3 anos de idade, ela sofre sim os impactos da perda, entretanto, mais por uma limitação da linguagem, ela não vai poder expressar os seus sentimentos, mas ela vai mostrar incômodo porque aquela pessoa não mais retornou, porque aquela pessoa que ela convivia não está mais ali. Já entre os 3 e 5 anos de idade, que a criança já tem uma linguagem mais desenvolvida, né, essa questão da comunicação em si, ela já vai começar a questionar as causas, né, mas onde está fulano? O que aconteceu com fulano? Por que ele não retornou mais? Nessa fase é muito comum que as crianças, elas associem, né, palavras, desejos, ou pensamentos como causadores ou evitadores da morte. Então, elas acreditam que o pensamento, né, a palavra, a fala, pode reverter uma situação dessas. Nessa fase, ela não tem ainda, né, essa concepção da irreversibilidade da morte, então, ela acredita que pedindo, por exemplo, o papai do céu para essa pessoa voltar, essa pessoa vai voltar. E é muito importante estar atento durante essa fase aos sentimentos de culpa, porque muitas vezes ela pode atribuir alguma atitude da sua parte como causa da morte dessa pessoa. Já entre os 5 e 7 anos de idade, que é uma fase também do pensamento mágico que a gente fala, já começa, na verdade, a surgir essa ideia de irreversibilidade e da morte, no caso, né? Mas ela não entende que seja um fenômeno universal, ela vai entender que seja algo que acontece apenas a algumas pessoas. E nessa fase também é muito comum a construção de figuras imaginárias, né, para a representação dessa morte, por exemplo, a figura do bicho-papão, ou até mesmo a figura de caveiras, né, como essa representação, digamos assim, da morte. Já entre os 9 e 10 anos de idade, que essa criança já está mais desenvolvida, já tem uma linguagem, né, mais desenvolvida também, essa criança ela já começa a associar a morte com essa diminuição, né, do funcionamento corporal, ela já começa a se incluir a ideia de morte, então que ela pode morrer, mas geralmente ela vai associar a morte, né, a situações como a velhice ou até mesmo doenças, porque são as causas mais comuns. E é claro que a criança ela pode pular etapas. Então, uma criança que já vivenciou aquilo antes, né, a concepção dela vai ser diferente de uma criança que está na mesma faixa etária e que não passou por aquilo.